Olá, bem-vindos ao A Fé Agora. Oi, eu sou o Dr. Brian Adams e hoje vou lhes ensinar, pela palavra de Deus, algo que acredito que todo crente, se você tem acreditado em algo, precisa ouvir. Porque, sabe, na Bíblia vemos, ao estudá-la, que tudo é semente, tempo e colheita. Então, somos encorajados a plantar sementes. Nos é prometido e garantido uma colheita, mas é durante o tempo, o processo, o tempo de crescer, que eu acho que muita gente fica exausta. Então é isso que eu queria. Se eu fosse dar um título à mensagem de hoje, eu a chamaria de Quando a Fé se Cansa. Então chega um momento e um ponto na vida de todo crente, eu creio, em que a fé parece exausta. Não se foi, mas está apenas cansada. Você orou, você creu, você se firmou na palavra. E, no entanto, a vitória ainda não aconteceu. Bem, a pressão aumenta, a espera se estende, parece ser cada vez mais longa. E a sua alma sussurra: eu não sei se consigo continuar segurando isso. Acho que é como aquela pessoa diz: panela vigiada nunca ferve. Bem, a fé pode se cansar, mas não devemos permitir que ela morra. E vamos ler uma escritura de Gálatas, capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos, se não desanimarmos. Vou ler de novo. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo devido colheremos, se não desanimarmos. Você tem que continuar. Não desista. Durante tudo isso, você vai me ouvir usando essa frase: não desista, aguente firme. Deus não é homem para que minta. Ele não vai te decepcionar. Sabe, você pode estar cansado, mas ainda pode estar confiando. Você pode estar abatido, mas ainda acreditar. E você pode estar exausto, mas ainda pode estar de pé. Acho que o perigo não está no cansaço, mas o perigo está em desfalecer. Sabe, até o mais forte dos servos de Deus se cansou. Vamos falar de Elias por um momento? Um profeta que, na verdade, quis desistir. Em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, deixe-me ler para vocês da versão King James. Mas ele mesmo foi jornada de um dia no deserto, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu para si a morte, e disse: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Ele tinha acabado de fazer descer fogo do céu, executado todos esses profetas. Mas no minuto em que a unção de Deus saiu dele e a rainha Jezabel enviou sua palavra dizendo: Amanhã, a esta hora, o que você fez aos meus profetas, eu farei a você. Aquelas palavras de guerra, um tipo de feitiçaria, foram lançadas contra ele. Ele correu, ele se cansou. O poder de Deus não estava mais sobre ele. Porque é isso que acontece quando você ministra. Há uma unção corporativa e há uma unção que vem sobre você para ministrar as pessoas. Quando isso passa, você volta ao seu eu humano normal. Bem, Elias, ele disse, cara, ele tinha acabado de ter uma das maiores batalhas, apelos, porque depois que ele executou todos eles, todo Israel disse, verdadeiramente, porque o fogo desceu do céu, verdadeiramente, que Jeová é Deus. E todo Israel se voltou para eles, mas agora ele queria desistir e morrer. Acho que vitórias de fé não te tornam imune à exaustão emocional. Muitas vezes vemos que Jesus pregava, curava os enfermos, mas depois ele ia orar e apenas descansar e entrar na presença de Deus. Porque uma vez que você se enche, você também transborda. Você se doa e ministra às pessoas. Agora você precisa voltar e ficar em silêncio, aquietar-se, saber que ele é Deus e se renovar e se reencher. Agora, Davi, ele é um rei que se sentiu sobrecarregado. Vamos ler Salmos, capítulo 61, versículo 2. Desde o fim da terra clamarei a ti, quando meu coração estiver desmaiado. Leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Poderoso, poderoso, poderosa. Davi não negou seus sentimentos, mas ele os redirecionou. Ele apenas não focou neles e disse, ai de mim, tudo está ruim comigo. Ele disse, é assim que estou me sentindo, Deus, e pode não estar certo e pode estar errado de qualquer forma, mas eu entrego a ti e estou me comunicando contigo. Acho que Deus está procurando por honestidade para não colocarmos essa máscara falsa e dizer religiosamente, sabe? Não quero que minha confissão esteja errada. Agora, não queremos estar andando falando uma confissão errada o tempo todo.
Mas quando entramos ousadamente na sala do trono de Deus em nosso tempo de necessidade, a Bíblia diz: vamos garantir que no tempo de necessidade apresentemos a verdade a Ele. Porque por que mais você estaria lá em um momento de necessidade se não precisasse de nada, se não estivesse se sentindo tipo, cara, eu preciso que Deus para ministrar e falar na minha vida. Então, novamente, deixe-me fazer essa afirmação. Davi não negou seus sentimentos, mas ele os redirecionou. Agora, Jesus também. Estamos falando de perfeição aqui. Tentado por todas as coisas, mas nunca, jamais cedeu ao pecado. Jesus, o Filho de Deus, cansou-se. João capítulo 4, versículo 6. Ora, a fonte de Jacó estava ali. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Até Jesus experimentou cansaço em sua humanidade. Se sua fé parece cansada, você está em boa companhia. Agora, eu diria que provavelmente isso foi um cansaço físico. Eu não diria que foi tipo, cara, eu vou desistir, ou algo que talvez você e eu façamos. Mas provavelmente pode começar quando você estava cansado. Sabe, o diabo veio tentar Jesus depois que ele jejuou 40 dias, quando ele estava com fome. Quando há uma fraqueza, quando há uma enfermidade física ou algum problema, é aí que a tentação e é aí que a oportunidade, eu acredito, surge para nos sentirmos prontos para desistir. Então, se você sente, se a sua fé parece cansada, você está em boa companhia. Você pode ler a palavra e ver muitas vezes em que muitas pessoas diziam, cara, estou pronto para desistir. A batalha silenciosa da espera, como alguns podem chamar. A fé se cansa, mas não espera. Lembra que eu te disse, semente, tempo e colheita? É a parte do tempo que pega muita gente. Hebreus capítulo 10, versículo 36. Porque necessitais de paciência, para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Você fez a vontade de Deus, mas agora vem o teste de resistência. Uau, você vai aguentar o teste de resistência? Isaías 40, 31. Tenho certeza de que todos já ouviram essa escritura, leram, ouviram pregar, talvez até tenham pregado vocês mesmos. Mas Isaías 40, 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Cara, note isso. A força não é dada aos que se apressam, mas aos que esperam. Cara, esse é um tempo que eu acredito que, se ficarmos na presença de Deus, a atmosfera correta para o fruto do Espírito crescer. Paciência, domínio próprio. Eu acho que, na verdade, esse é o único tipo de controle que Deus nos permite ter, o domínio próprio, o fruto do Espírito. Ele quer que nos rendamos e entreguemos tudo a Ele. Então, novamente, a força não é dada aos que se apressam, mas aos que esperam. Então, na sua espera, esteja também na expectativa, esteja esperando. Estou esperando, Senhor, e vou receber força de Ti. Vou ministrar e cantar e ler a minha palavra. Vou estar na Tua presença. E enquanto espero pela promessa, pela resposta das minhas orações, eu sei que Tu vais me fortalecer. Porque quando a fé se cansa, eu quero que você se lembre, Deus, o Pai, nunca se cansa. Isaías 40, 28. Não sabes? Não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não é esquadrinhação do seu entendimento. Você pode estar cansado, meu amigo, mas Deus não está. Seu poder não se esgota. As suas promessas não enfraquecem. O seu tempo não se atrasa. Ele não se cansa de te sustentar, mesmo quando você se cansa de acreditar. Na verdade, Deus dá força ao cansado. Ele dá força ao cansado, com licença, mas não ao forte. Isaías 40, 29. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus não está procurando pessoas fortes, mas está procurando pessoas confiáveis, pessoas obedientes. Até me lembro da história de um cara que estava sempre errando. Esse era Sansão. E ele estava acorrentado aos dois pilares. Seus olhos foram arrancados. Ele estava fraco. Ele não tinha força porque o seu cabelo, ele tinha revelado o segredo do seu cabelo. E ele disse: Senhor, em sua fraqueza ele clamou: dá-me forças mais uma vez. E naquele momento, ele deu força ao fraco. E os pilares caíram, o templo desabou. E ele eliminou mais filisteus do que em toda a sua... Bem,
eu vou chamar de carreira militar. Então, sua fraqueza não é uma desqualificação. Na verdade, é a porta de entrada para a saúde divina. Talvez você sinta que está parado nessa porta há algum tempo. Talvez toque a campainha, bata na porta e apenas diga: estou aqui, sou fraco e estou confiando em Ti, Senhor. E não deixe que seus sentimentos, porém, redefinam sua fé. Sabe, você não está curado porque a dor passou ou porque a dor está lá. Você está curado porque a palavra diz que sim. Temos que confiar na palavra. Seus 5 sentidos podem se tornar o maior inimigo da sua fé em sua vida. A palavra diz que você está curado. Seu corpo diz que você está com dor. Sua carteira diz que está vazia. Mas Deus disse que você é próspero. Temos que nos ver assentados em lugares celestiais com Cristo Jesus, assentados em vitória, resistindo à guerra, resistindo à falta de finanças, resistindo à enfermidade, dizendo: estou no meu espírito, estou curado, sou abençoado, sou próspero. E chama as coisas que não são como se já fossem. E veja, nesse tempo de chamar as coisas que não são, porque, veja, a fé não é ter, segurar ou ver, mas a fé não andamos por vista, andamos por fé. Então, por muitas vezes, você vai estar, estou confiando no Senhor. Deixa-me te dizer uma coisa, o Senhor tem um crédito perfeito. Ele sempre paga sua dívida. Ou desta vez, digamos que ele sempre cumpre suas promessas. Mas não vamos nos deixar levar, né? Pela dúvida e pela incredulidade. Se você quer duvidar de algo, um dos antigos generais de Deus costumava dizer: se você vai duvidar de algo, duvide de suas dúvidas. Então não deixe seus sentimentos redefinirem sua fé. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7 diz: porque andamos por fé e não por vista. A fé não se baseia em como você se sente. O sentimento diz: oh, acabou. A fé diz: Deus ainda está trabalhando nos bastidores, no invisível. Salmos capítulo 42, versículo 11. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele que é a saúde do meu rosto e o meu Deus. Este é o rei Davi. Ele está falando consigo mesmo. Algumas pessoas dizem: bem, acho que tudo bem se você fala sozinho. Só não responda a si mesmo. Bem, eu não devo estar bem porque eu falo comigo mesmo, eu me respondo e eu discuto comigo mesmo. E então eu venho e digo: Senhor, eu vou confiar em Ti. As coisas não estão exatamente do jeito que eu quero. Elas poderiam estar melhores. Eu preferiria um resultado diferente. Mas sabe de uma coisa? Assim como os jovens que estavam na fornalha ardente, eles disseram àquele rei: o nosso Deus é capaz, mas mesmo que ele não o faça, não nos curvaremos a Ti. Não se curve à desistência. Não se curve à dúvida e à incredulidade. Mesmo que pareça, sabe? Porque você sabe que Deus é capaz. Mas, meu amigo, eu quero te encorajar. Aguente firme. Não desista. Se você não desistir, as promessas virão até você. Com licença, por que estás abatido, ó minha ala? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda a Ele o louvarei, a Ele que é a saúde do meu rosto e o meu Deus. Às vezes, o que eu quero dizer aqui é que você deve pregar para a sua própria alma. Uma pessoa me perguntou uma vez: quem é seu pregador favorito? Eu disse: eu. E eles pensaram: eu estava apenas sendo engraçado. Bem, pode parecer que estou sendo engraçado ou arrogante. Não, não arrogante. Eu nem gosto de me ouvir em vídeos ou fitas. Eu faço para me corrigir e para aprender. Eu preciso mudar isso ou aquilo. Mas eu estou sempre comigo. Nem sempre estou na igreja ou ouvindo um sermão. Então, eu preciso mais da palavra. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Eu preciso de mais da palavra do que apenas domingos e quartas. Eu preciso estar falando a palavra, meditando na palavra. Quando você medita na palavra, você a fala baixinho, você pensa nela, mas você também deve estar falando. E então, se você não gosta de si mesmo, você não vai se ouvir. Então eu tive que tomar a decisão de que Deus fez uma nova criação. Tudo que Ele criou, Ele disse que é bom. Então agora eu digo que sou bom apenas por causa do poder da nova criação de Deus. Esse é o meu espírito, ainda trabalhando na minha alma com a lavagem da regeneração, da lavagem da água da palavra de Deus e me fazendo aprender a andar em concordância com Deus. Então Jesus, literalmente em sua escritura, quando você pesquisa, ele convida os cansados a virem a ele. Ele não os convida para atuar. Vamos ler em Mateus capítulo 11, versículo 11, versículo 28 a 30. Vinde a mim,
todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas. Ah, vamos lá, eu preciso de um pouco disso. E você? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Algumas pessoas dizem, cara, isso é difícil, eu estou apenas lutando. Bem, a Bíblia diz que o caminho do transgressor é difícil, mas aqui Jesus está dizendo: o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Talvez você ainda esteja em transgressões. Você tem alguns pecados que não confessou, ou não se perdoou, ou não perdoou os outros. Limpe essas áreas. Deixe o precioso sangue de Jesus te purificar e te lavar, e venha e tome o seu jugo. É suave e o seu fardo é leve. E mesmo se você estiver cansado e exausto, vindo a Ele, Ele te dará o descanso, o que significa a capacidade de parar de se esforçar. Ele diz: eu te darei a paz que o mundo não conhece, uma paz que excede todo o entendimento. Cara, é dessa paz que os cansados precisam. Agora, isso não significa que as coisas não vão acontecer externamente, mas internamente. Deixe que essa paz governe o seu interior. Deus não está exigindo mais esforço, Ele está oferecendo descanso. Quando a fé ficar difícil, não se esforce mais. Aproxime-se mais, meu amigo. A força vem através da permanência, não do esforço. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós sois os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. É Jesus quem está falando. Você não sustenta a fé sustenta você. Seu trabalho não é produzir força, meu amigo. Seu trabalho é permanecer conectado. Como ele disse, eu sou a videira, vocês são os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Eu quero produzir esse fruto. Mas veja, sabe, eu sempre digo às pessoas que moram em Ohio e faz muito frio aqui no inverno, então eu amo Palmeiras. Mas a condição atmosférica, o clima de Ohio, mataria as palmeiras no inverno. Então não é propício para o crescimento de palmeiras. Então, para que o fruto do Espírito de Deus cresça, temos que manter uma atmosfera de paz, justiça, estar em retidão com Deus e alegria indizível, cheia de glória. Esse fruto vai crescer dentro de nós, sair de nós, e é assim que vamos começar a pensar e vamos começar a responder. Então, quando você começar a ficar cansado, se o fruto estiver lá, use-o, comece a comer dele, por assim dizer, porque é isso que sabemos sobre o fruto. Moé. Então, a paz, justiça, temperança, autocontrole, paciência, bondade, mansidão, deixa acontecer, porque há uma recompensa para a fé perseverante. Vamos ler sobre isso em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. A coroa da vida. Romanos capítulo 5, versículos 3 a 5. E não somente isso, mas nos gloriamos na tribulação, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência, experiência, e a experiência, esperança. E a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos é, com licença, que nos foi dado. O que você está passando? Agora preste atenção nisso. Eu gosto muito disso. O que você está passando está produzindo algo em você que o conforto jamais poderia. Então, se tudo fosse sempre perfeito, se tudo fosse sempre, sabe, sem problema, o processo de amadurecimento, crescimento e produção de frutos não aconteceria em um ambiente externo perfeito. Deixe que o interior, pelo Espírito Santo, o reino de Deus em você, seja perfeito e paciente nesses frutos. Mas vamos deixar esse processo acontecer para que possamos amadurecer, para que possamos ir melhor para o campo da colheita e ajudar as pessoas. Não desista. Eu vou dizer isso de novo e de novo. Não desista. Hebreus capítulo 12, versículo 3. Pois considerai aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis e desfaleceis em vossas mentes. Ainda permanecendo em Hebreus capítulo 12, vamos pular para os versículos 12 e 13. Portanto, levantai as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, e fazei caminhos retos para os vossos pés, para que o que é manco não se desvie do caminho, mas antes seja curado. Levantem suas mãos, dando louvor.
Não desista enquanto espera no Senhor. Receba força. Esteja na expectativa. É o que a palavra diz, tanto sentado aqui esperando. Agora, há uma diferença entre esperar e louvar, e esperar e reclamar e murmurar. Bem, eu estou tentando essas coisas, não funciona. Bem, essas não serão palavras que produzirão qualquer tipo de fruto. Na verdade, isso vai destruir o seu jardim. E, precisamos vigiar. Você sabe do que eu estou falando. Provérbios 18:21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Não deixe suas confissões negativas e falas e irritação. Diz, na verdade, para afastar toda amargura, raiva e ira, porque isso brota, contaminando a muitos. Não vai apenas estragar você, mas o que está em você pode contaminar os outros. O que está em você, se for bom, pode influenciar os outros. E é isso que eu quero fazer, influenciar você que Deus te ama. Não desista. Venha à presença dele. Obtenha força, obtenha descanso, e você será capaz de suportar. Você passará nesse teste de resistência. Sim, todos nós temos que passar por esse teste de resistência. Um homem disse que a fé não é fé até que tenha sido testada. Você passou no teste? Você está passando pelo teste? Não fique irritado enquanto estiver sendo testado. Mas lembre-se também. Lembra na escola, quando o professor estava dando a prova e você estava lá sentado? Você tinha o limite de tempo ali, mas o professor ficava quieto durante a prova. Não fica ansiosa, não fica chateado porque você diz que não consegue ouvir a Deus. Apenas saiba que ele disse que nunca te deixaria nem te abandonaria. Ele está lá, é o que a palavra dele diz. E também diz que ele não é homem para que minta. Levantem suas mãos, fortaleçam seus joelhos novamente, permaneçam na fé novamente. Quando a fé se cansar, descanse em Deus. Não recue diante dele. Espere em Deus. Não se afaste dele, apoie-se em Deus, não perca a confiança nele. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 13, mas vós, irmãos, não vos cansem de fazer o bem. Sabe, em Judas, versículo 20, fala sobre amados, edificando-vos a vós mesmos, orando na vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Agora você ouviu isso, fé santa. Deus é santo. Tudo que recebemos dele é santo. Não contamine sua fé com negatividade, ouvindo pessoas negativas. Mas mantenha essa fé santa, mantenha pura, apenas com palavras de fé, pela palavra de Deus, da Bíblia, tudo bem? E queremos fazer isso muito, muito mesmo. Então agora, vamos nos edificar. O espírito do homem o sustenta na sua enfermidade, diz em Eclesiastes. Então, como obtemos o espírito? De acordo com o poder que opera em nós. Você pode, orando no Espírito Santo em língua, edificar-se. Não apenas uma coisa de uma vez só. Precisa ser algo que você faça o tempo todo. Tem que se tornar uma prática, um fortalecimento, em que você fala em uma língua em que nunca xingou, mentiu ou pecou. Edifique-se. Não se canse de fazer o bem. Não desista. Saiba que mesmo que não possa sentir, ouvi-lo, vê-lo, ele está invisível, nos bastidores, trabalhando em você. Se você não desfalecer, colherá a promessa. Amém, você verá a colheita, mas tem que aguentar firme. Então eu te digo, talvez você esteja sentado ouvindo com um familiar hoje. E talvez você esteja desviado, simplesmente não lê, não ora, não vai mais à igreja, mas por acaso assistiu a este programa. Ou talvez você nunca tenha aceitado Jesus como seu Senhor e Salvador. Quero fazer a oração mais sobrenatural que já fiz em qualquer lugar, em muitas nações. Eu ministrei para 35 nações diferentes de pessoas. E que honra Deus me permitiu fazer isso. A Deus seja toda a glória sempre. Nós, do Ministério Bryan Adams, não levamos crédito por almas salvas ou por corpos curados. É apenas o nome de Jesus e a fé nesse nome. Mas esta oração que faço quebrará toda maldição, feitiço ou encantamento de bruxaria que possa ser solto ou enviado contra você. Maldições geracionais. Ela removerá cada coisa errada que você já fez. Ela perdoará seus pecados se você falar sério e vier a Deus acreditando que é um pecador e precisa de um Salvador, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus. Não há outro caminho de salvação.
Nenhum nome dado sob o céu pelo qual se possa ser salvo, exceto o nome de Jesus, altamente exaltado, que Deus deu ao nome de seu Filho. Você faz essa oração, crê em seu coração, confessa com sua boca. Ele é o Filho de Deus. Ele morreu por seus pecados, ele ressuscitou dos mortos. Você pode nascer de novo. E talvez você diga, eu fui um dia, mas acabei me afastando. Bem, fazer esta oração, se você já foi salvo, não vai fazer você nascer de novo, mas você pode fazer um novo compromisso com o Senhor e dizer, estou voltando para lá. Sinto muito por ter ficado cansado e fadigado. Ele entende isso. Volte hoje, faz esta oração comigo e acredito que você pode ser fortalecido e renovado em sua fé no Senhor Jesus Cristo. Faça esta oração comigo agora mesmo, pode ser? Diga, querido Pai Celestial. Isso mesmo, repita comigo. Eu tomo a decisão consciente de perdoar cada pessoa que já me machucou ou me fez mal. Eu até perdoo a mim mesmo. Pai, eu deixo todo o passado para trás. Em nome de Jesus, creio que Jesus é o Filho de Deus. Creio que Ele morreu pelos meus pecados e que o Senhor o ressuscitou. Seja meu Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados. Eu aceito o teu espírito de adoção na tua família. Sabe, creio que se fez essa oração, você acabou de nascer de novo, mas você precisa seguir com o batismo nas águas. Vai para uma igreja que creia na Bíblia. Diga, pastor, orei com esse senhor ou reconsagrei minha vida. Se for a primeira vez, precisa ser batizado nas águas e ser discipulado. Vai para essa igreja. Mas agora, Cristo no poste de açoite foi moído para que fosse curado por suas chagas. Se tem dor, enfermidade ou doença no corpo, também quero orar por isso. Se for visão, audição, coloque a mão. Dor, tumores, nódulos, o que for, coloque a mão ali para que, ao orar, o poder de Deus te toque. Pronto? E quando terminar, quero que faça algo que nunca fez ou que não conseguia fazer antes. Como se não pudesse erguer o braço por causa do ombro. Agora tente. Pronto? Em nome de Jesus, quebro toda maldição, feitiço, encantamento de bruxaria contra você. Toda maldição hereditária até a 4ª geração. Em nome de Jesus, seja livre de bruxaria, maldições, opressão, depressão, instabilidade mental, em nome de Jesus Cristo. Eu venho contra todo espírito de enfermidade e doença. Ordeno que saia. Espíritos de cegueira no olho direito e esquerdo, saiam. Espíritos mudos e surdos, deixem essas pessoas. Eu ordeno que nunca mais voltem. Em nome de Jesus, todo espírito de doença que causa nódulos, tumores e hérnias, quebra o seu poder em nome de Jesus. Deixem esses corpos. Vasos sanguíneos, capilares e veia. Parem de alimentar esses tumores e nódulos. Eu os amaldiçoo como Cristo amaldiçoou a figueira. Ordeno que esses nódulos e hérnias se dissolvam. No poderoso e glorioso nome de Jesus Cristo. Pai, agradeço porque toda doença, espírito de doença, sequelas de Covid, doença pulmonar, cardíaca, renal, hepática, doenças do sangue, eu ordeno que sejam curadas. Espíritos que as alimentam, saiam do corpo deles agora. Cada câncer, cada órgão danificado, libera os milagres criativos, a operação de milagres e a cura pela fé. Agora mesmo, no nome poderoso de Jesus, seja curado e seja livre. Em nome de Jesus Cristo, certo? Agora comece a fazer o que não conseguia. Ouça com esse ouvido. Tente ler com esse olho. Levante-se. Saia dessa cadeira de roda. Saia desse leito de enfermidade. Mova os braços, abre e fecha as mãos. Verifique. Respira funda. O que quer que tivesse dificuldade de fazer antes, verifique. E eu creio que você verá que o Espírito de Deus te tocou. Há informações de contato, um número de telefone e um endereço de e-mail. Você pode me enviar um e-mail, me conte que aceitou a Cristo, que foi curado e qual é o seu testemunho. Compartilhe comigo, porque isso me empolga quando vejo que, por sua causa, não minha, mas por causa de você e da sua fé no nome de Jesus e da fé ali, que você recebeu seu milagre. Ei, aqui é o Dr. Bryan Adams e até a próxima, meu amigo. Espero milagres diários todos os dias para você. Ei, vejo você na próxima. Deus abençoe.